Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 25 de fevereiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Não o achando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo aí. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas 2, 45 a 46. Meta do mês: desenvolver a justiça, desenvolver a humildade. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Allan Kardec, na obra Obras Póstumas. Meta do dia: combater com intensidade o orgulho, procurando reconciliar-se com os adversários. Sugestão para sua prece diária: prece rogando ao anjo da guarda modéstia e simplicidade. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos rogar a Ti que possamos desenvolver no nosso coração o amor, a fraternidade, a bondade, que o Seu amor esteja sempre conosco, em todos os momentos do nosso dia, e que consigamos manter essa sintonia contigo. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós já iniciamos os cursos em nossa casa espírita no dia de ontem, a aula inaugural. Então, aqueles irmãos que fizeram a sua inscrição e não puderam estar presente, então no próximo sábado estão aí convidados a estar conosco estudando. E a primeira aula vai ser sobre Deus, né? Uma aula muito boa, muito profunda, que a gente vai estudar sobre Deus. Então, você é o nosso convidado aí para estar conosco. Meus amigos, hoje, no final da tarde, às 6 horas, nós realizaremos o culto do Evangelho no lar. É transmitido para o YouTube da nossa Casa Espírita. Então, você é o nosso convidado para estar conosco nesse momento do Evangelho do Cristo. E aproveitamos para convidar os amigos que desejarem fazer o tratamento espiritual, que segunda-feira nós teremos a triagem fraterna, a partir das 8 horas da noite. Então, é o momento de você, se você desejar, fazer o tratamento espiritual. Se anda triste, anda com a sua mediunidade desequilibrada, está deprimido, está com ideações suicidas, está envolto nos vícios da droga, da bebida alcoólica, do cigarro, está tendo muitas brigas constantes no seu lar, no seu ambiente de trabalho, doenças que não se curam, não se tratam. Você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para o atendimento. Aqueles que não residem em Alta Floresta e desejam fazer o tratamento espiritual, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 98466 7110, que entraremos em contato na medida do possível, tá bom?
Muito bem, meus amigos, vamos então para a mensagem de hoje. Nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas. E entregou Jesus à vontade deles. Lucas capítulo 23, versículo 25. Pilatos. Pilatos hesitava. Seu coração era um pêndulo entre duas forças poderosas. De um lado, era a consciência transmitindo-lhe a vontade superior dos planos divinos. De outro, era a imposição da turba ameaçadora, encaminhando-lhe a vontade inferior das esferas mais baixas do mundo. O infortúnio do juiz romano foi entregar o Senhor aos desígnios da multidão mesquinha. Na qualidade de homem, Pôncio Pilatos era portador de defeitos naturais que nos caracterizam a quase todos na experiência em que o nobre patrício se encontrava. Mas, como juiz, naquele instante, seu imenso desejo era de acertar. Queria ser justo e ser bom no processo do Messias Nazareno. Entretanto, fraquejou pela vontade enfermiça, cedendo à zona contrária ao bem. Examinando o fenômeno, todavia, não nos move outro desejo senão de analisar nossa própria fragilidade. Quantas vezes agimos até ontem ao modo de Pilatos nas estradas da vida? Imaginemos o Tribunal de Jerusalém transportado ao nosso fórum íntimo. Jesus não se punha contra o nosso exame, mas esperando pela nossa decisão. Aí permanece conosco a sua ideia divina e salvadora. Qual acontece ao juiz, nosso coração transforma-se em pêndulo entre as exortações da consciência eterna e as requisições dos desejos inferiores. Quase que invariavelmente, entregamos o pensamento de Jesus às zonas baixas, onde sofre a mesma crucificação do Mestre. Vemos assim que Pilatos converteu-se em profundo símbolo para a caminhada humana. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Alma e Luz, da editora IDE, capítulo 11. Meus amigos, nós estamos diante de uma situação emblemática. Nós podemos falar diversos tipos de conversas, de discursos sobre Pilatos. Mas, como diz o Emmanuel, vamos nos transportar ou trazer essa cena da crucificação do Cristo hoje, diante de nós, e nós sendo o Pilatos. O que nós faríamos? Que decisões nós tomaríamos diante da situação em que se encontra Pilatos? A turba mobilizada pelos fariseus, pelos doutores da lei, para que crucificassem Jesus. Será que hoje não acontece a mesma situação? Quantas pessoas estão sendo mobilizadas pelos seus ministros, pelos seus pastores, pelos seus
missionários a poder criar situações ou estão em situações complexas e como aquela turba na época de Pilatos. Nós vimos que no momento em que Jesus foi ali diante de Pilatos, em algumas obras espíritas que nós estudamos e a gente estuda os bastidores da época do Cristo, como uma obra maravilhosa de Chico Xavier, há 2000 anos. Nessa obra, eu estou aqui com um livro, né, um livro bem antigo, né, há 2000 anos, mas já temos livros com edições novas, muito bonitos, com letra grande. E nesse livro vai contar os bastidores desse período. E em outras obras, nós vamos ver também no livro O Amor Jamais Esquece, de André Ruiz, que vai falar dessas cenas também, de como que a população envolta por ideias falsas, elas condenaram Jesus. E hoje não é diferente. Nós estamos vivendo em momentos também em que as pessoas elas são iludibriadas por outros que criam notícias falsas, mentirosas, e vão circulando essas notícias e as pessoas vão tendo como verdade. E na época do Cristo aconteceu a mesma situação. O que que os doutores da lei e os fariseus disseram para a população? Olha, aquele homem ali diz que é Jesus. Por isso nós vamos ter que matá-lo, porque ele está mentindo. E essa falsa notícia correu entre os que estavam em Jerusalém na semana da Páscoa. Então, os doutores aproveitaram esse momento que tinha muita gente na cidade e disseminou essa notícia falsa. E faz-se um rebuliço, então, e prendem Jesus com esse argumento que Jesus não era Jesus, para que as pessoas crucificassem, matassem Jesus. Então a gente vê que ainda hoje se faz isso. Para isso é muito fácil acontecer porque hoje nós temos as redes sociais e nas redes sociais nós disseminamos o ódio contra uma determinada pessoa, contra uma determinada ideia, e as pessoas ficam como que robotizadas por essas ideias e entregam ou crucificam as pessoas nas redes sociais. Então, se nós trouxéssemos a situação da crucificação do Cristo, como aconteceu lá, hoje provavelmente nós faríamos a mesma coisa que Pilatos fez. Nós condenávamos Jesus. Porque a gente cria a ideia do Cristo muito deturpada. E Jesus já diz, ele deixou claro lá no Evangelho de Mateus, onde ele se encontra no meio das pessoas pobres, entre as pessoas sem pastores, entre aquelas pessoas que não têm nem comida para dar para os seus filhos. Eu recebi uma mensagem no celular da Casa Espírita, de uma moça, dizendo que ela dá água para a criança quando não tem mais nada o que comer. Pega a mamadeira, coloca água e dá para a criança tomar, como se fosse um alimento. E ela cata latinha numa cidade no interior de São Paulo. Então a gente está até vendo se a gente consegue entrar em contato com alguma casa espírita da cidade para que possa auxiliar essa jovem, né? E ela é confeiteira, ela faz bolos, faz diversos tipos de quitutes, né, para vender. Mas ela não tem condições econômicas. E
recentemente a fiscalização da prefeitura, da vigilância, passou e ela estava irregular e recolheram tudo, né. Então ela conseguiu, regularizar essa parte na prefeitura, mas ela perdeu suas coisas, né. Então, nós temos que auxiliar os irmãos no nossa vida, dar a mão àqueles que estão precisando. E essa pessoa, nós estamos sempre fazendo prece aqui por ela, e na medida do possível, o que a gente consegue auxiliar, a gente auxilia, e estamos vendo se ela está inserida nos programas do governo, para que possa pelo menos receber. Ela disse que o cartão do Bolsa Família chegou, então isso é importante, ela está cadastrada nos programas do governo, para auxiliar essa nossa irmã nessa empreitada dela, né. E já tentou suicídio várias vezes e tem uma criança de 2 anos. Então a gente tem que auxiliar esses irmãos. Então é urgente, se vocês que estão nos acompanhando, vendo os nossos vídeos e consegue nos auxiliar. Eu só não posso dizer aqui ainda a cidade em que ela se encontra, mas é próximo de Campinas, uma cidade do interior. E aí a gente, pode em off depois estar passando alguma informação melhor. Então, meus amigos, nós temos muitos que estão ao nosso lado, como estão longe da gente, sofrendo. E muitas vezes nós utilizamos o rigor do Pilatos, a corrupção do Pilatos, né, que ele era corrupto e diante do que ele favorecia aos pastores daquela época, então ele ficou na mão dos pastores, ele ficou na mão dos judeus, dos fariseus, dos doutores da lei, que eram os pastores daquela época, os pastores, os padres, né. E diante disso, como a fala de Jesus, ela era contra o que a elite dominante pensava, então era melhor destruir Jesus. E hoje é a mesma situação. Se Jesus viesse hoje, nós mataríamos Jesus. E olha lá se a gente deixasse ele nascer. Então, nós temos que trabalhar constantemente para que Jesus possa de fato estar em nós e nós com ele. E como que a gente vai estar com Jesus? Desenvolvendo nossas tarefas no meio da multidão, no meio das pessoas pobres, necessitadas. Porque aquelas que se acham ricas, elas já acham que estão bem, não precisam de Jesus. E levar Jesus, levar a caridade, levar o amor aos corações, essa é a missão de todos nós, que acreditamos em Jesus. Então, meus amigos, fiquemos com, eu delonguei bastante aqui, mas fiquemos com essa fala de Jesus, que a gente possa, de fato, viver o Cristo e não fazer como Pilatos, que entregou Jesus à vontade deles. Amado Mestre Jesus, que possamos nos converter de fato ao teu Evangelho, tirar o discurso, tirar a teoria e deixar com que esse discurso e essa teoria se transforme em ação, se transforma e entrega, se transforme no amor, se transforme no perdão, na caridade. Que a cada dia, Jesus, possamos desenvolver a tua mensagem em nós. E rogamos, Jesus, por aqueles que ainda não compreenderam o teu evangelho. E nós queremos agradecer, assim como Jesus disse: agradeço ao Pai por ter revelado essas coisas não aos sábios e entendidos, mas aos simples e ignorantes. Então, que nós, Jesus, que estamos buscando nesse grupo dos simples e ignorantes, compreender o Evangelho de Jesus com o coração,
com a vida. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós queremos agradecer a todos que estão curtindo as nossas páginas. Nós temos o nosso Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o TikTok. Então, curta as nossas páginas e aqui também no YouTube. Que Jesus nos abençoe sempre.